Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, e hoje eu tô aqui no Quantum Cast conversando com você sobre o final de ano. Antes de mais nada, Feliz Natal, boas festas, não sei exatamente quando você está me vendo ou me ouvindo, mas foi um prazer ter passado esse período desse ano junto com você, ajudando você a repensar algumas atitudes, alguns comportamentos, ajudando você a trabalhar na missão deste podcast, que é fazer com que você suba para o próximo nível. Gostaria de relembrar de um curso novo que eu estou lançando, que chama Reengenharia Mental em Vendas, que tem tudo a ver com os assuntos que a gente tem gravado aqui. E também falar para você curtir, comentar e compartilhar. Outro dia eu tive um comentário num dos vídeos falando sobre resiliência. Vai ser o primeiro vídeo que eu vou fazer sobre o ano que vem, acho que 2025, pelo cenário que está aparecendo aí macroeconômico. Se você olhar a taxa de juros, dólar, né, governo, que está acontecendo no mundo, resiliência vai ser algo que nós vamos precisar muito, então vou gravar um vídeo só sobre isso. Vai ser o 1º de janeiro, tá bom? Então já pode anotar aí, esperar quando ele for lançado, aperte lá, acho que é o sininho do YouTube ou no podcast quando você segue, né, para sempre ele te alertar. E lembre então que eu comento os comentários, eu respondo todos, eu estou aqui pessoalmente acompanhando, porque realmente é uma missão ajudar você a subir para o próximo nível. O tema de hoje é a revisão de ano. Eu acho que é um tema super importante porque as pessoas parece que não fecham ciclos. A revisão do ciclo, para mim, é quase como eu chamo de fechar o loop. A gente abre um loop, então a gente começa a fazer coisas, pensa, planeja, executa, volta e revisa, e você tem que fechar o loop. Se você trabalhar, por exemplo, ferramentas de administração, como o ciclo que se chama PDCA, certo? Então, estude, né, o ciclo PDCA, você vai ver que ele começa com planejamento, e aí você vai evoluindo passo a passo até que você chega no final e você fecha o loop e começa um loop novo. As pessoas não fazem isso na vida e começam a ficar com loop aberto, com pendências abertas. Eu gosto de fechar loops. Um loop aberto, na verdade, é algo que está consumindo energia na tua cabeça, no teu cérebro, e não permite que você realmente vá para a próxima etapa, vá para o próximo nível. Lembre que a ideia do Quantum Cast é justamente a quantidade de energia que você precisa para ir para a próxima etapa, para o próximo nível. Se você não fecha loops, você tem loops abertos em níveis abaixo de você. E você precisa entender esse conceito porque ele é super importante. Eu estou energeticamente sendo puxado para baixo. E aí eu não entendo por que eu não consigo me manter lá em cima. É porque você ainda tem coisa mal resolvida embaixo. Então, vamos trabalhar isso corretamente. Quando eu fecho um ciclo fazendo uma revisão correta, eu tenho esse momento de reflexão, que é super importante, e eu tenho a ideia de poder melhorar. Certo? Porque a reflexão, para mim, sempre vai funcionar. Você vai ver que são 12 perguntas que a gente vai se fazer, vai responder, mas eu quero fazer uma reflexão sobre o ano que passou e sobre o ciclo que passou. E nessa reflexão, eu vou ter coisas positivas, coisas que funcionaram, coisas que foram boas, e temos que lembrar de comemorar isso, que às vezes a gente esquece, a gente foca tanto no que não está funcionando, no negativo, no que não deu certo, que a gente esquece todas as coisas boas que aconteceram. Então, primeira reflexão é essa, do positivo. Segunda coisa é, obviamente, vai ter coisa que não funcionou. Então, chame você de negativo, de pontos de melhoria, né, pendências que ficaram, a gente precisa começar a entender. E uma das coisas que é legal é quando você faz a revisão constante de ciclos, eu faço esse trabalho já há muitos anos, você começa a notar algumas coisas se repetindo, alguns padrões se repetindo na tua vida, que aí leva a uma reflexão mais profunda. A reflexão inicial é uma reflexão um pouco mais superficial, porque eu estou olhando basicamente para resultados, coisas que eu fiz, etc. Mas quando eu pego 2, 3, 4, 5 anos e começo a notar que algumas coisas estão se repetindo, tem uma segunda camada de reflexão que é super importante de fazer também. Dizer, espera aí, por que isso está se repetindo? De novo, a repetição pode ser positiva, fantástica, vamos continuar fazendo. A repetição pode ser negativa, pode dizer, isso aqui não está certo, não gosto de como isso está, dos resultados que eu estou tendo, e eu vou ter que olhar para dizer, de verdade, como eu tenho impactado isso, o que eu preciso mudar, porque senão, de novo, eu vou abrir um loop e o loop vai se repetir, o ciclo vai se repetir. Eu também tenho uma reflexão de coisas que eu queria ter feito e não fiz, coisas que ficaram pendentes e que eu não consegui terminar e que eu vou terminar, coisas que eu preciso começar a fazer. Note que então eu já começo a
organizar melhor o meu ano. Isso me dá uma clareza de propósito. É o segundo ponto. O primeiro, para mim, é de reflexão, o segundo é de clareza de propósito. 2025 passa a ter uma cara mais organizada, porque se a gente não faz isso, a gente espera que o mundo organize e a gente reage a ele. Você já deve ter me visto falar várias vezes sobre isso, de que eu defendo que você tenha uma atitude proativa em relação à vida. Então isso significa assumir o controle, assumir o comando, ter um papel mais de protagonista e não de plateia. Tá? Eu quero você mais no controle do processo. Isso significa, então, que eu preciso ter uma clareza maior em relação a isso. Isso me dá uma segurança maior também. Muito do que eu vejo de ansiedade nas pessoas está numa dificuldade da pessoa controlar um resultado que é importante para ela. Tá? Então, isso nos provoca ansiedade. Tem alguma coisa que pode acontecer, eu não controlo isso, e aí, então, a minha reação passa a ser, vou ter ansiedade, o que é normal. Na verdade, a ansiedade é um sinal de alerta do cérebro. Ao mesmo tempo, o meu lado primitivo, quando é acionado pela ansiedade, entra num processo que ele é ou de fuga, ou de luta, ou né, então, você tem extremos ali, e que, com o passar do tempo, passa a ser muito desgastante. Mas se você pega a parte mais evoluída do cérebro, tá? Então essa parte da frente, você vai dizer, ela tem que começar a assumir um pouquinho mais um papel de dizer, espera aí, calma, calma, tá? A gente não controla o resultado, mas a gente pode controlar algumas ações que a gente pode ter. Então note que quando eu estou fazendo a reflexão, eu no fundo estou refletindo coisas que eu fiz, coisas que eu não fiz, coisas que eu fiz bem, coisas que eu poderia ter melhorado, e eu passo a ter mais controle da minha vida, porque eu percebo que o que eu faço influencia. Eu posso ter essa influência física e psicológica. Outra coisa que é muito legal do exercício de reflexão é você acaba naturalmente focando em algumas coisas boas, porque as perguntas te levam a isso, né? Eu fui evoluindo no processo de revisão gradativamente, até porque eu naturalmente, pessoalmente, tendo a focar na frustração, na insatisfação, nas coisas que eu não consegui, e eu vi que isso me fazia muito mal e não estava sendo produtivo. Então eu comecei a melhorar, e quando eu comecei a compartilhar isso com outras pessoas, eu vi que também teve um impacto positivo. Então, as perguntas vão fazer com que você tenha uma reconexão com coisas importantes na tua vida. E isso é muito legal, porque às vezes a vida, o trabalho principalmente, vai nos desconectando das principais coisas na nossa vida, e a gente precisa fazer um esforço de novo, né, direcionado, proativo nosso, de reconectar com o que é importante e ao mesmo tempo agradecer as coisas boas. Né? Esse momento de reflexão, e o final de ano é muito bom para isso, é dizer o que teve de bom. Vamos contar todas as nossas bênçãos, todas as coisas positivas que aconteceram. E se você olhar, foram muitas, tem muitas coisas complicadas acontecendo no mundo. A gente, de certa maneira, vive uma vida privilegiada, temos nossos problemas, mas a gente tem condições de superá-los. Nós temos condições de lidar com eles de maneira um pouquinho mais positiva, mais produtiva. Geralmente tem uma saída, às vezes não na velocidade que a gente gostaria, mas essa reconexão com o que é importante, a gratidão em relação ao que é positivo na nossa vida, faz com que a gente ganhe forças. Isso é importante você entender. Persistência, né, tem uma frase que eu adoro, que é: muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Né? O Renato Russo pegou isso para uma música da Legião Urbana, mas isso está na Desiderata. Então, muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Então, se você está cansado e emocionalmente ou psicologicamente esgotado, a tendência de não conseguir ter persistência, não conseguir ter resiliência, que, como eu comentei, vai ser o próximo vídeo, é muito alta, porque a gente está cansado, né? A gente está sem energia. E a gratidão e a reconexão com coisas importantes nos reenergizam. E elas têm um papel muito importante também, de você entender que essa energia vem de dentro. Ela não precisa vir de fora, eu não preciso ser energizado externamente. Eu tenho uma usina de energia dentro de mim que pode ser utilizada a qualquer momento, mas eu preciso saber acessá-la. A reconexão com coisas importantes e a gratidão são formas de você colocar a usina para funcionar. E ela, imediatamente aqui dentro, você sente que ela começa a espalhar energia positiva, e é você que controla isso. Quarto ponto que eu queria reforçar com você da revisão do ano é: ela permite que você tenha um crescimento pessoal que você não teria se você não parasse para analisar o que aconteceu. Veja que se eu vou passando pela vida fazendo coisas, eu
de certa maneira eu estou aprendendo, mas não é um aprendizado organizado, ele é um aprendizado bagunçado, ele é um aprendizado desorganizado. Eu às vezes, lembro de fazer algumas coisas, porque aprendi isso, mas às vezes esqueço. Às vezes eu vou e repito alguns erros, e não existe uma subida de verdade confiável em relação à performance pessoal ou profissional. O que acontece é que eu fico escorregando em faixas, onde em alguns momentos eu estou em alta performance, outras vezes parece que eu esqueci tudo, parece que você começa dizendo, meu Deus, como que eu posso ter cometido de novo esse erro? E escorregou, né, para baixo. Quando você faz a revisão de ciclos, você começa a ter conversas mais aprofundadas com você mesmo ou com você mesma, que você não teria normalmente. É um momento de reflexão, onde você está conversando, essa conversa com você mesmo ou com você mesma, ela é muito rica, ela é muito produtiva. E como ela está bem estruturada, né, com as 12 perguntas que eu vou te apresentar, você começa a conectar uma coisa com a outra, e as coisas começam a fazer um pouco mais sentido, e você vai ter aquele momento de ahá, descobri alguma coisa, ou reforçou alguma coisa importante, ou realmente eu preciso começar a trabalhar isso. Então, é quase como se a gente pegasse um planejamento de uma empresa e chegasse no final da semana, no final do mês, e dissesse, imagine, tá, que eu tenho 2 cenários. Uma das equipes pega o seu planejamento e revisa no final do mês, o que a gente fez certo, o que não deu certo, o que nós vamos fazer para o próximo, e a outra não faz nada, simplesmente diz, vamos de novo. Não interessa se vendemos muito, se não vendemos pouco, não interessa muito, nós não vamos revisar, nós vamos só continuar fazendo. E se só continuar fazendo, tem a sua vantagem de dizer a execução é importante, mas é uma execução que às vezes não é inteligente. A revisão, a parada, permite que eu me conheça melhor, essa parte do autoconhecimento é fundamental, e que eu cresça de maneira sustentável, né, consistente em relação às áreas e às metas que eu tenho. E para terminar, você vai ver que o processo todo é motivador e permite que você conecte esta motivação, que é uma energia positiva, com algo muito prático e é planejamento. Quer dizer, ok, o que é de verdade que eu preciso fazer, no caso agora, por exemplo, em 2025? Não ficar muito tempo analisando o que já foi. Isso é importante, mas eu quero que você entenda que, na verdade, o que eu estou fazendo eu estou conectando tudo isso que a gente já fez, porque eu quero entrar em 2025 forte. A ideia toda eu quero entrar em 2025 forte e eu entro fortalecido, eu entro mais inteligente, entro mais sábio, entro mais evoluído no ano novo, se eu uso o ciclo que acabou de terminar como combustível, como alimento, certo? Como uma lição, como uma aula. Então, fizemos essas coisas, o que eu aprendi com isso? E, de novo, se você faz esse ciclo continuamente, tem, por exemplo, um caderno que eu tenho, onde eu faço todos os ciclos, eles estão juntos, é um caderno que eu só uso para isso. E aí, então, quando você termina o ciclo, é muito, muito legal de você voltar e começar a ver os ciclos anteriores. É quase como se você estivesse vendo uma fotografia de um outro você, um você que veio junto nessa caminhada, não é mais você, porque, né, se concorda que a gente vai evoluindo, vai mudando com a vida, mas é uma fotografia de quem você era 5 anos atrás, o que você queria, o que você estava tentando fazer, e você vai vendo essa evolução, e aí sim você começa a olhar essa caminhada, e a gente esquece disso. A gente esquece como hoje a gente está muito mais preparado para lidar com desafios que antes para nós pareciam insuperáveis, pareciam que eram muito difíceis e muito complicados. Mas hoje a gente cresceu, hoje a gente é mais forte do que eles. E a gente esquece disso, porque, né, a gente foi todos os dias crescendo. É quase como se você olhasse, por exemplo, o filho de um amigo, o filho de uma amiga, né, o sobrinho, né, uma criança que você não vê há muito tempo, de repente você chega, ela está alta, ela é mais alta do que você e diz, meu Deus, o que aconteceu com essa criança? Você ficou muito tempo sem vê-la. Né? E aí, de repente, quando você vê, ela está muito grande. Se você estivesse acompanhando todos os dias, não ia parecer que tinha dado aquelas pichadas. A pessoa que está acompanhando o crescimento de perto não vê esse crescimento porque ele está acontecendo ali pequenininho todos os dias. Com a gente é a mesma coisa. A gente está, né, com a gente mesmo todos os dias. Então a gente não vê nosso crescimento. Mas se eu paro para fazer esse raio-x de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, de 3 anos atrás, eu começo a dizer, uau, que incrível isso. Para você que é líder, pense em fazer este exercício com a sua equipe. É uma rodada de 1 e meia, onde todo mundo comenta todas as perguntas, troca ideias, você vai ver que coisas fantásticas vão surgir. É uma coisa muito, muito legal. É uma forma de terminar o ano, você pode fazer, se você quiser fazer um trabalho organizado, pede uma pizza ou sai para, né, almoçar ou jantar e todo mundo leva papel e caneta e comenta, é muito, muito legal. E você pode começar o ano também, porque é uma forma, vamos dizer que agora no final do ano estava muito corrido, não deu para fazer.
faça no começo do ano e defina. E aí conecte com as metas de 2025, que é uma coisa muito legal também. Eu sempre tenho dito que, por exemplo, uma boa reunião de feedback começa com a revisão do feedback anterior, tá? Então, eu nunca vou começar um novo processo de feedback sem dizer, ok, vamos revisar o que aconteceu anteriormente, o que foi decidido anteriormente. Eu não começo uma reunião de planejamento sem olhar o que foi planejado anteriormente e o que nos trouxe até aqui. Eu não quero começar um ano novo sem revisar como foi esse ano, pelo mesmo motivo. Fecha o loop, abre o loop, ok? Muito bem, então, posto isso, essa introdução, eu vou passar muito rapidamente pelas perguntas. Elas estão disponíveis para você fazer o download e fazer com calma, tá? Então, tem gente que gosta de pegar papel e caneta. Eu, por exemplo, gosto de escrever. Tem gente que faz no computador, abre o Word, né? Abre um Google Docs e escreve. O que é legal de ficar gravado, por exemplo, na nuvem, é que está disponível sempre. Eu gosto, como eu falei, do meu caderno, porque ele está lá todos guardados. Eu consigo voltar nas páginas. Eu tentei fazer no Word e uma das coisas que eu sentia é que eu tinha que ficar abrindo um, abrindo o outro, eu tinha que, né, ir de uma aba para outra e não tinha aquela sensação lúdica de voltar no tempo e de simplesmente virar páginas e olhar, né, como é que foi isso aqui há 3 anos atrás ou 4 anos atrás. Eu, particularmente, então, prefiro papel e caneta e eu tenho um caderno só para isso. Mas, se você quiser fazer de uma forma diferente, acho fantástico. E se depois você quiser compartilhar alguns dos seus comentários ou a forma como você encontrou melhor de trabalhar, por exemplo, tinha uma mentorada minha que fazia em vídeo e gravava um vídeo todos os anos para ela mesma e salvava o vídeo. Eu acho isso genial, eu acho muito legal, quase que uma viagem no tempo, porque imagine você fazer isso por vários anos e depois ter esse material guardado, e você tem os vídeos guardados, você pode assistir a você mesmo, você mesma, falando de coisas, né, prometendo coisas, ou vendo se falou, se fez ou se não fez, é uma coisa que pode ser muito legal. Então, cada um de nós vai encontrar a sua forma, importante mesmo é você entender que você precisa terminar um ciclo. E agora eu quero te mostrar, então, quais são as 12 perguntas, tá bom? A primeira é, vamos começar pelo positivo, eu sempre gosto disso. Eu tinha um técnico de futebol, quando eu estava fazendo mestrado em Babson, nosso técnico de futebol nos chamava no meio do tempo dizendo, ok, o que está funcionando? Essa era a primeira pergunta, o que está funcionando? Eu acho isso genial, certo? Tipo, a melhor forma de você começar, você cria um tom positivo, uma agenda positiva para a reunião. Então, aqui, a primeira pergunta é, quais foram as suas maiores conquistas e realizações em 2024? A gente tem a tendência de valorizar as mais recentes, mas eu queria que você olhasse o calendário e dissesse, espera aí, janeiro, fevereiro, março, resgata lá coisas que aconteceram esse ano e que podem estar um pouco esquecidas, mas que não deixam de ser importantes por causa disso. Então lembre de não supervalorizar o mais recente, porque tem muitas coisas que aconteceram esse ano e eu quero que você faça uma lista das principais. Tem gente que gosta de colocar só uma ou duas, certo? Tipo, eu não vou me estender sobre isso. Tem gente que gosta de se estender. Sinta-se à vontade, o exercício é seu. Eu, particularmente, acabo com uma lista de 3 a 5 coisas e depois você vai ver que a gente divide elas em áreas. Então, tem conquistas que podem ser divididas por áreas também. Mas a ideia aqui é começar sedimentando, consolidando coisas positivas que aconteceram. Segunda coisa é, quais foram grandes lições e aprendizados em 2024 que você vai levar não só para 2025, mas para a tua vida? Então, o que eu aprendi de verdade esse ano? Pode ter sido uma confirmação, pode ter sido uma surpresa, pode ser uma coisa que você não sabia, pode ser uma área nova que você começou a desenvolver. Por exemplo, a gente, né, na nossa equipe aqui, começamos muito a trabalhar com inteligência artificial. Tem várias reflexões aqui em relação a isso. Mas você começar a mudar de trabalho, a forma como você lida com algumas situações, aqui é lições e aprendizados. Lembre que, de novo, eu estou terminando o ciclo e indo para o próximo ciclo. Então, essa lição e aprendizado é quase como se fosse um tijolinho que vai me ajudar a construir a próxima etapa. E lições e aprendizados, você pode começar a separar e começar a trabalhar isso coordenadamente com anos anteriores. Quais foram as lições do ano passado? Quais foram as lições do ano anterior? De novo, eu vou ver ciclos se repetindo, vou ter coisas novas, e são coisas que acabam reforçando algo que é importante para nós. Terceira coisa, se 2024 foi um livro ou um filme, que título você daria a esse livro ou filme? Aqui tem uma parte engraçada. Eu geralmente começava fazendo isso e as pessoas respondiam de maneira até bem humorada, mas sem pensar de verdade no que elas estavam falando. Era só porque o título do livro era engraçado e o vento levou, aquele do 300
o, o Moneyball lá, o de dinheiro, tudo, coisas ligadas a dinheiro, tinha, né, coisas de super-heróis, sempre apareciam. E depois da gente fazer o exercício, era muito comum alguém chegar depois, na metade, e dizer: eu queria mudar o nome do filme. Porque, na verdade, aquele primeiro tinha saído assim, sem pensar, o que é ok também, né? É uma coisa que a gente tem que valorizar, mas ao mesmo tempo, depois dela fazer os exercícios, ela dizia: espera aí, de verdade mesmo, eu queria mudar o nome do filme. Então, eu coloquei aqui em terceiro, e de novo, é para ser bem humorado, é para ser uma coisa engraçada, e se você está fazendo em grupo, você vai dar muito risada, porque tipo, vai ter muita gente falando umas coisas que você nem esperava, mas tem que estar embasado nas conquistas, no que a gente aprendeu. Quarta pergunta: o que te inspirou e trouxe mais sentido e felicidade em 2024? Então, vendo esse ano assim, o que te trouxe mais felicidade? Quais são os momentos mais alegres? Qual é o padrão que tem por trás disso? Porque eu quero mais disso em 2025. O que fez com que a minha vida parecesse ter mais sentido? O que eu dei um direcionamento? Onde que eu me senti ancorado? Né? Que tipo de tarefa me ancora? Ao mesmo tempo, isso também traz uma reflexão. O que me desancora? O que me desenergiza? O que eu quero evitar? Né? Quais são as situações onde eu me sinto eu, né, o Raul na minha melhor versão, e onde eu sinto que eu estou sendo tirado do meu melhor e estou indo para um lado que eu chamo o lado negro da força, né? Tipo, essa energia que desenergiza. Então, vamos achar um termo para isso. Essa energia que desenergiza, é uma desenergia, tá? Então, e a gente tem essas situações que são vampiros energéticos na nossa vida. Mas aqui eu estou querendo que você sempre comece pelo positivo, tá? Lembre que senão você é arrastado para um pântano emocional, é natural. Isso é para fazer parte da reflexão, mas o que eu quero realmente que você pense aqui, coloque no papel o que me inspirou? Quando que eu me senti o meu melhor? O que fez meu olho brilhar? Essa é a pergunta. O que me fez meu olho brilhar? O que deu sentido? Né? O que me trouxe felicidade em 2024? Quero mais disso em 2025. Quinta pergunta: quem foram as pessoas mais importantes do seu 2024? Isso é uma pergunta super, super importante, tá? Quais foram as pessoas mais importantes desse ano para mim? Algumas delas vão se repetir, e você, de novo, vai ver um padrão. Quando você faz isso repetidamente, você vai ver que tem algumas aparecendo. E tem algumas que são novas. Isso é fantástico, porque significa que alguém, eu chamo esses de anjo da guarda, né? Veio um anjo da guarda e apareceu alguém e nos ajudou. Uma pessoa que às vezes era esperada, né? Não era esperado, já conhecia alguém que me surpreendeu positivamente, mas alguém que me ajudou, uma mão que apareceu, né? Uma coisa boa, uma pessoa boa na vida. E a continuação dessa pergunta é: como que eu posso fazer com que essa pessoa entenda que a importância que ela teve para mim? Então, como eu posso expressar minha gratidão por essas pessoas? Tem um workshop onde eu faço um exercício que é muito legal, onde eu digo: ok, nós vamos parar agora, você vai tirar o seu celular, você vai pensar em 3 pessoas que foram muito importantes para você e você vai mandar agora, nesse instante, uma mensagem pessoal para ela, dizendo: eu estou fazendo esse curso, estou aqui com o Raul Candeloro e eu queria que você soubesse que você foi uma das pessoas mais importantes para mim nesse ano, e eu quero que você coloque três motivos pelos quais essa pessoa foi importante para você, certo? Pelo teu amor, pelo teu carinho, pela atenção, pela bronca que você me deu, porque você me deu força na hora que eu precisava, porque você é melhor, sabe? Tipo, coisas assim que são bem específicas. E aí eu digo: ok, vamos colocar o celular para baixo, todo mundo mandou as mensagens, ok, todo mundo mandou, e agora vamos continuar o workshop. Eu digo: e vocês vão ver uma coisa muito legal. Vai começar o que eu chamo da pipoca, porque os celulares começam eles estão no modo vibratório, estão em cima da mesa e começa uma onda de respostas, e as respostas são muito, muito legais. Tanto que tem gente que dentro da sala se levanta para falar e volta emocionada, porque foi uma conversa muito legal, que talvez não teria tido se não tivesse esse momento de novo de reflexão, de olhar e dizer de verdade mesmo o que é importante. Essas pessoas são importantes, como eu posso expressar essa importância, como eu posso fazer com que ela saiba que eu a valorizo. Faça isso, você vai ver como é muito legal. Só esse exercício já vale toda essa reflexão. Sexta pergunta: olhando para trás, o que você teria feito diferente em 2024? Aqui tem sempre algumas reflexões importantes. O que eu teria feito diferente? Naquele momento, sabendo o que você sabia, você provavelmente tomou algumas decisões, que agora, olhando, né, para trás, parece que talvez não foram as melhores.
Quais foram essas decisões e o que você teria feito diferente? Tem lição aqui, tem lição. E tem um padrão que está muito ligado às nossas crenças mentais. Como é que eu tenho tomado decisões? O que, que eu tenho feito? Isso, né, tem funcionado ou não tem funcionado? Porque quando eu faço diferente, pode ter sido algo que eu fiz e que não deu muito certo, mas pode ter coisas que deram certo, mas se eu tivesse feito um pouquinho diferente, talvez tivesse sido muito melhor. Então, de novo, eu quero anotar essa lição para ela ficar. Sétima pergunta: quais são os seus objetivos em 2025? Aqui a gente já está fazendo uma transição, ok? Fizemos a reflexão de 2024, o ano que passou, estou fechando esse loop e agora estou abrindo um loop novo, usando como referência o loop que eu acabei de fechar. Então aqui já estou colocando objetivos para 2025. Eu gosto de trabalhar, lembra que lá no começo eu falei de principais realizações, e eu trabalho por áreas? Eu trabalho por áreas e são essas aqui: saúde, família, trabalho, a parte espiritual, eu coloco espiritual com psicológico, emocional, a parte financeira, a parte de estudo e a parte de lazer. Então, você vê que é quase como se fosse a roda da vida. Se você trabalha coaching ou ferramentas de coaching, você vai entender que é algo muito parecido com a roda da vida, mas é saúde, família, trabalho, a parte espiritual, psicológica, mental. Você pode até separar, se você quiser. Tem gente que faz isso e eu acho até correto, de pegar a parte espiritual uma coisa, a parte psicológica outra, a questão financeira, o estudo e lazer. E note como eu não estou colocando só uma meta financeira, que tem gente que faz isso o tempo inteiro, principalmente quem trabalha em vendas. Vamos colocar metas para 2025. A pessoa já começa assim, R$1 milhão. Eu digo, gente, espera aí, a vida é super complexa, tem um monte de áreas. Dinheiro é importante, né? Eu gravei outro dia um dos Quantum Casts aqui, falando sobre isso, né? De que tem aquela frase do Falcão que diz que dinheiro não é tudo, mas é 100%. E, inclusive, acho que a Nilza comentou num dos vídeos sobre isso: dinheiro não é tudo, mas é 100%. Então, claro que dinheiro tem que fazer parte. Mas ele é um dos componentes, é um dos componentes. Eu quero estar bem em todos. Não acho que são excludentes. Para eu ter dinheiro, eu tenho que estar mal de saúde, eu tenho que estar mal com a família, eu tenho que, certo, tipo, desconectar com o meu lado espiritual, meu psicológico. Não, eu quero ter tudo. Mas para eu ter tudo, eu tenho que entender, primeiro, qual que é esse todo, e segundo, eu tenho que ter uma postura proativa em relação a isso. Não posso ficar esperando que a vida naturalmente me dê coisas boas. A vida é neutra, ela vai te trazer coisas, você que lida com elas. Então, quando você separa o teu ano e tuas metas em áreas menores, de novo, traz mais controle, traz mais foco, você começa a entender: aqui eu preciso fazer isso, aqui eu preciso fazer aquilo, e começa aquela conversa mental tua dizendo: preciso melhorar aqui, tá? Mas você vê que é direcionado, não é aquela sensação ansiosa e frustrada de dizer: meu Deus, eu preciso melhorar, mas não sei exatamente o quê. Não, aqui eu estou direcionando. A oitava pergunta, na verdade, é um desafio que é: qual é o teu grande projeto ou sonho para realizar em 2025? Eu gosto de começar todos os anos com um grande projeto ou um grande objetivo. Tem algo importante que eu quero fazer, que inclusive pode até definir o tema do ano. A gente já vai falar sobre isso. Mas qual seria o grande tema do ano? Qual seria o grande projeto, o grande sonho? O ser humano precisa desse projeto, desse sonho para evoluir. Algumas pessoas vão dizer: eu quero mudar de casa, eu quero fazer uma viagem, eu quero comprar um carro. Eu diria: ok, note que isso pode acontecer muito rapidamente e note que, se você olhar para trás, vamos dizer que daqui a 10 anos eu estou avaliando todo este processo. Eu realmente acharia importante que naquele ano eu comprei um carro. Eu vou lembrar que eu comprei o carro, até porque eu vou passar um tempo com ele, mas provavelmente não foi de verdade isso que definiu a grande importância do ano. Concorda? Então, quando você pensar em metas, não pense só em metas materiais, financeiras e de curto prazo. Isso é uma forma um pouco limitada de você até definir sua missão de vida, seus valores, tudo. Tipo, pense um pouquinho mais abrangente. Pense num projeto um pouquinho mais abrangente. Como fruto disso, pode ter uma recompensa, uma remuneração, uma premiação, algo que você comprou, conquistou, fantástico. Eu quero que você troque de carro, quero que você compre uma casa, um apartamento, quero que você viaje, quero que você guarde dinheiro, queremos isso. A questão é que isso é um subproduto, tá, do grande projeto. Nona pergunta aqui. Provavelmente a mais difícil de todas, e é uma das que eu acho que eu vejo que as pessoas têm mais dificuldade de fazer, que é o que você precisa parar de fazer. E geralmente é enrolar em relação a alguma coisa importante.
Tá? Então, qual é a grande decisão que está pendente e que você está enrolando para tomar? Todo mundo tem uma pendência. Então, qual que é essa pendência? Às vezes tem várias pequenininhas, mas às vezes tem uma grandona. Eu quero colocar um círculo em volta dela e dizer: esta pendência continua aqui e vai continuar aqui enquanto você não resolvê-la. E uma das coisas que eu aprendi na minha vida, e daí a minha recomendação é que quando eu não entro com grandes pendências para o ano, eu começo mais leve. Sabe quando você faz no final do ano um faxinão ou no começo do ano um faxinão? A gente faz isso em casa, fazia na Quantum quando a gente tinha o escritório, agora está todo mundo em home office e coworking, mas quando você faz faxinão, você já deve ter visto isso, você começa a abrir todos os armários, você começa a abrir todas as gavetas, você começa a tirar coisa de dentro, você diz, meu Deus do céu, o que que esses entulhos, o que que isso aqui está fazendo aqui? Tem coisa que está há 8 anos, que mora muito tempo no mesmo lugar, tem coisa que está ali que nem sabe mais de onde que saiu, que, né? Então, que a pessoa guardou porque achou que talvez algum momento fosse. Não foi, e ficou entulhando aquilo ali. Quando você tira tudo aquilo e se coloca na frente para, por exemplo, jogar no lixo ou doar, você sente que depois a casa fica leve, a energia fica melhor, fica todo mundo, porque estava carregada. Eu acho que aqui a gente tem que fazer a mesma coisa. E a gente vai protelando, vai procrastinando, vai postergando decisões importantes, e esse é nono ponto aqui, é um ponto que é o mais chato de toda a revisão, mas se não tiver essa revisão, ela vai continuar se repetindo. Eu não posso só fazer uma revisão de todas as coisas legais, todas as coisas fantásticas, que lindo, maravilhoso. Ah, mas tem um problema. Não, 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 não vou falar sobre isso. Isso é chato, isso é incômodo, isso aí não quero falar sobre isso. Você talvez num grupo diga, eu não quero falar sobre isso, ok, respeitamos isso, mas você com você mesmo, com você mesmo, você tem que dizer por que eu estou enrolando em relação a isso, e será que eu vou passar 2025 todo de novo enrolando? Não seria muito melhor resolver isso? Porque senão o que vai acontecer é que você vai fazer a revisão de 2026, vai dizer, tá lá de novo aquela coisa. Vamos ser proativos e resolver isso agora? 10º ponto, lembre, são 12 e já estamos terminando. Quais novos hábitos ou atitudes você pode adotar em 2025? Aqui são coisas onde eu já estou começando de novo a fazer a transição, tive as lições, tive as coisas que eu preciso parar de fazer. Se eu preciso parar de fazer algumas coisas, se eu preciso resolver algumas coisas, geralmente tem algumas atitudes que eu quero começar a trabalhar mais. Então 2025 vai ser, por exemplo, o ano da resiliência. Né? Então, por exemplo, eu estava conectando com o vídeo que eu vou gravar. Mas pode ser o da criatividade, pode ser a da proatividade, pode ser a da persistência, pode ser qualquer coisa, certo? Inteligência emocional. Então, você escolhe uma atitude para trabalhar. Ela muitas vezes está conectada com o grande projeto, com o grande tema do ano. Tá? Então, para eu fazer isso aqui, eu vou precisar desta atitude. Eu conecto as duas. E note quando isso começa a acontecer, se ganha muita força, porque o processo está todo alinhado. 11º, 11, como você imagina e deseja que seja a sua vida em 2025? Descreva em uma frase inspiradora. Aqui é uma brincadeira, certo? Para você tentar resumir de uma maneira rápida como que você está se vendo em 2025. Tem muitos estudos que mostram que essa visualização é importante para o ser humano. Tá? Então, por exemplo, você vê um atleta antes de uma prova, você vai ver muitas vezes com o olho fechado, a pessoa focada e concentrada, ela está visualizando o seu sucesso, ela está visualizando um final positivo, é uma visão otimista do futuro. Como é esta visão? Como que eu estou entrando neste ano? Note que se eu começo já claramente a definir o que é sucesso, esse é um grande exercício que eu adoro fazer, defina sucesso para mim, isso é num projeto, numa iniciativa, alguma coisa, defina sucesso, o que é sucesso, tá? É 1, é 2, é 5, é 10, é 15, é 20, é o quê? Vamos definir sucesso. Para onde que a gente está olhando? Qual que é o nosso norte aqui? Mas quando eu visualizo esse futuro positivo, eu já estou começando a ajudar com que meu subconsciente e inconsciente comece a trabalhar em relação a isso. O Paulo Coelho tem uma frase que eu gosto muito, que é: o universo conspira a favor de quem sabe para onde está indo. E aqui é exatamente isso. Para onde a gente está indo? Vamos começar a definir isso, e essa frase ajuda você a tornar isso um pouquinho mais claro. Né? 12ª pergunta e a última. Qual palavra define a atitude com a qual você está ingressando em 2025? E aqui, de novo, é o grande tema. É resiliência? É persistência? É perseverança? É inteligência emocional? Qual é esta palavra? Tá? Porque note que, a partir daí, eu poderia voltar e dizer, todos os meses, eu estou trabalhando essa palavra, eu estou me relembrando disso. Tem gente que manda imprimir a palavra e guarda, por exemplo, na carteira, ou coloca no computador, ou coloca no post-it, faz exercício sobre isso, compra um livro sobre isso e começa a estudar mais. Então, você vê que eu começo a pegar
o que é teórico, da palavra, da atitude, eu começo a dizer, ok, como que eu trabalho isso? Como que eu desenvolvo isso? Como que eu posso colocar mais disso na minha vida? Isso que é muito legal. Essas 12 perguntas, você vai ver que quando você chegar no final, você vai estar, vai ser uma mistura de coisas. Porque tem algumas das etapas que fazem com que você volte e reflita e tenha uma carga emocional nisso. Então, tem gente que gosta de fazer uma pergunta por vez, tem gente que senta e leva geralmente uma hora, eu levo uma hora para fazer a reflexão. Tem gente que gosta, né, de fazer 2 ou 3 ao mesmo tempo, conecta, vai e volta, mas o importante é você entender esse processo de fechar o loop e começar a abrir um novo loop de maneira organizada, positiva, proativa, já visualizando o seu sucesso, pensando no positivo, mas eu estou ancorado. Não é uma visão assim, ah, estou flutuando no espaço, eu vou ser multibilionário de uma hora para outra magicamente. Não é isso, não é um mundo de Poliana. É algo que está embasado no que acabou de acontecer. Então é um crescimento. Eu estou subindo mais um degrau na minha escada. Então eu estou fazendo esse processo e como ele está bem ancorado, ele é sustentável. Eu não quero ficar escorregando para baixo, eu quero ir para cima, permanecer em cima e já olhar o outro. Com o passar do tempo, eu vou construindo isso. Lembre-se, você é líder de uma equipe, fazer o trabalho em equipe é muito legal também. Respeite quando as pessoas talvez não quiserem comentar alguma coisa, mas é muito legal quando você tem uma equipe onde você pode compartilhar esse tipo de assunto. Você vê que você começa a conectar o pessoal com o profissional, que é, de verdade, eu acho que é onde está a maior força de todo mundo, e as grandes lideranças conseguem fazer isso. Eu não estou invadindo o espaço do pessoal da pessoa, mas eu preciso entendê-la melhor para poder direcioná-la, motivá-la, dar feedback corretamente. Então, quando a gente, como grupo, tem uma visão coletiva do que é sucesso, quando a gente, como grupo, tem uma visão das metas que a gente tem para atingir, a gente ganha muita força. Então, campeão, campeã, faça o exercício de revisão de ano, vai te trazer muitos insights, entenda o conceito de fechar loops e abrir loops, e depois curta e comente e compartilhe. Conte pra gente como é que foi, tá bom? Queria, de novo, muito, muito, muito desejar para você boas festas, excelente final de ano, e a gente se vê de novo, então, no começo de 2025, falando sobre resiliência. Para quem quiser saber mais sobre o curso Reengenharia Mental em Vendas, vou pedir para a Nicole e para o Gabriel colocarem um link aqui, e são assuntos assim que a gente desenvolve. Só que lá a gente tem exercícios específicos direcionados para te ajudar, certo? A colocar as técnicas em prática e realmente implantar na tua vida. Mas o exercício de revisão sempre tem que fazer, tá bom? Grande abraço, super obrigado por estar aqui comigo e a gente se vê ou se ouve no próximo Quantum Cast. Tchau, obrigado.